Evangelho de João, capítulo 11, aleluias, diz a palavra no versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Amém? Aleluias. Pode se assentar, queridos. Louvado seja o nome de Jesus, para glorificar e exaltar ao eterno e santo nome do Senhor. Aleluias. Queridos, como eu já disse, aleluias, na quarta-feira passada nós iniciamos uma reflexão neste texto de João 11, e nós tiramos algumas lições preciosas, né? Aleluias, aqui no contexto desta história. Amém? Bom, pelo menos nós falamos de 2, né? Aleluias. A primeira foi, eu chamei da seguinte forma: chame a Jesus, que o caso é sério. Amém? Isso nós levamos em conta o versículo 1 a 3. Então chame a Jesus, porque o caso é sério. Amém? Aleluias. E a segunda, cujo nome eu dei assim: era necessário esperar o tempo certo. Amém? Versículo 4 a 6. Louvado seja o nome de Jesus. Era necessário esperar o tempo certo. Amém? Aleluia. Então, queridos, né, se você, amado irmão, amado ouvinte da palavra de Deus, se você não viu esta mensagem da semana passada, a primeira parte desta mensagem, é só entrar no Facebook, né, da igreja, e você vai poder assistir. Amém? Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Aleluia. Agora nós vamos para a terceira lição, né? Aleluia, que nós aprendemos dentro deste texto sagrado, ou, né, daquilo que o Senhor inspirou meu coração para nós falarmos aqui. Amém? Aleluia. O tema da nossa mensagem é de volta à vida. Amém? Aleluia. E esta é a parte 2, então, da mensagem. E louvado seja Deus, glória a Jesus. A terceira eu chamei assim: quem caminha na luz não tem o que temer. Amém? Quem caminha na luz não tem o que temer. Versículos de 7 a 10. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Queridos, amada igreja, agora já é o 3º dia, né, da morte de Lázaro. E Jesus, ele toma a decisão de voltar àquela região da Judéia. Jesus, aleluia, ele acaba sendo questionado pelos discípulos, porque no capítulo 10, no versículo 39, está escrito assim: procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Aleluia. Então veja, amados, que foi por conta disso, foi por causa disso que eles estavam, ou melhor, questionando Jesus. Os discípulos questionavam por conta disso, porque eles haviam se retirado, como nós já dissemos aqui, para Betânia, né, que era além do Jordão. Eles foram para aquela região porque queriam prender Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, amada igreja, veja que nós vamos observar que o Senhor Jesus, ele usa um trocadilho das palavras, quando ele faz menção, quando ele diz respeito às questões das horas do dia e da noite. Amém? Aleluias, né? Está assim escrito na palavra, e nós vamos fazer menção aqui de ler versículos 7 a 10 para uma melhor compreensão. Diz assim o texto sagrado: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia?
se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então até o versículo 10, nós vemos Jesus, ele fazendo esse trocadilho, usando palavras como, aleluia, o dia e a noite. Amém, amados? E poderiam dizer, os discípulos poderiam então dizer: Jesus, então se é melhor para nós voltarmos à noite, vamos à noite, porque se nós formos de noite, nós podemos nos ocultar, é mais difícil para que eles possam nos ver, já que estão querendo tomar, mão do Senhor, já que queriam te apedrejar. Então se for de noite é melhor. Amém? Eles poderiam fazer uma certa observação para o Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Mas, aleluias, nós estamos vendo aqui, amados, que Jesus diz: quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Amém? E quando nós olhamos para o que Cristo, ou entendemos melhor o que Cristo está dizendo, amados, Jesus não está falando a respeito simplesmente de períodos, ou o período diurno e o período noturno. Jesus estava dizendo que quem anda nas luz de Deus, ele não precisa se preocupar com a escuridão. Quem anda na luz de Deus, ele não se preocupa com as trevas, porque ele tem a luz do mundo, que é a luz de Deus, que é ele mesmo, Jesus Cristo, a luz deste mundo. Então ele está dizendo: não se preocupem, aleluias, porque só vai tropeçar, só vai cair quem está andando nas trevas. Esse, de fato, ele não vê a luz, porque nele não tem a luz de Deus. Aleluia. Então veja, queridos, que Jesus não está propondo ir à noite, que era melhor. Jesus está dizendo: nós vamos de dia mesmo, porque quem anda na luz não se preocupa com as trevas, não se preocupa com o adversário, não se preocupa com o inimigo. Quem anda na direção de Deus, na luz de Deus, ele está guardado, ele está protegido pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Você está entendendo? Diga glória a Deus, diga aleluia, Jesus. Então veja, amados, Jesus, amados, ele nunca se preocupou com aquilo que poderiam fazer a ele. Jesus sabia do seu propósito, Jesus sabia do seu tempo, ele já sabia de tudo que deveria acontecer com ele, e ele nunca se preocupou com aquilo que poderiam fazer a ele, porque ele caminhava na luz, e ele caminhava na vontade de Deus. Ele estava dentro do propósito de Deus. Amém, amados? Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra, uma breve leitura lá no livro de Lucas, no capítulo 4, louvado seja Deus, a partir do versículo 16, nós vamos ver o seguinte relato, que está escrito assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico
cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi a Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Aleluia. Amém? O texto que nós lemos é um pouco extenso, mas faz-se necessário para a compreensão, porque Jesus, ele lê a passagem de Isaías, ele diz qual era o propósito, a vinda dele, porque ele estava lá. Os homens, os judeus que ali estavam na sinagoga, todos olham para ele, estavam admirados, porque ele se levanta, começa a ler, e depois começa a falar, e a palavra dele é dura, a palavra dele vem de encontro, aquilo que era necessário eles ouvirem, e eles ficam indignados com aquela palavra, e Jesus aí ele endurece um pouco mais, porque ele vai falar sobre as viúvas de Israel, ele vai falar sobre os leprosos, aleluia, e ele vai dizer, aleluia, que louvado seja Deus, até mesmo Naamã o sírio, que foi curado. Então veja bem, eles, quando eles ouvem essas palavras, quando eles se sentem atacados com as palavras de Jesus, eles ficam tão irados, que eles tomam Jesus, eles expulsam ele, e junto naquela questão de expulsá-lo, eles levam ele até o cimo do cume do monte, o local onde a cidade estava edificada. Lá embaixo havia um precipício, mas eles tinham a intenção, era jogar Jesus lá de cima, era precipitá-lo lá de cima, matá-lo, era esse o propósito, e eles foram para isto, mas a Bíblia vai dizer, que Jesus simplesmente passou pelo meio deles, e se retirou. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Simplesmente o Cristo, aleluia, ele passa pelo meio deles, ninguém lança a mão deles, de Jesus, ninguém lança a mão dele, ninguém joga ele lá de cima, porque não era propósito. Então Jesus sai tranquilamente, porque ele sabe muito bem que ainda não era o seu tempo. Aleluia, amém? Você está me entendendo nesta noite, querido? Ainda não era o tempo de Jesus. Então ele sai, e ninguém toca nele. Amém? Aleluias. Quando nós, amados, nós vamos observar, aleluia, que no Evangelho de João, ele vai revelar no capítulo 18, que quando Jesus estava com seus discípulos no jardim do Getsêmani, e junto com Judas vieram soldados para prendê-lo, aquela turma que veio, eles estavam ali com espadas, paus, né? Eles estavam com porretes, eles vieram para prender Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus, ele se antecipa a eles. João relata isso, que ele se antecipa e vai dizer para eles assim, quando eles chegam: a quem buscais? E quando Jesus fala isto, eles vão dizer: a Jesus, o Nazareno. E Jesus, mais uma vez, vai responder, aleluia, eu o sou.
E a Bíblia diz que quando Jesus diz, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Aleluias. Veja, amados irmãos, aleluia, que quando Jesus ele pronunciou o nome, eu sou, ou ele disse, sou eu, amém, seria o mesmo dele estar dizendo, eu sou. Quem é? Jesus Nazareno, eu sou. E quando ele está dizendo eu sou, aleluia, ele é o grande eu sou, ele é o todo-poderoso, ele é o próprio Deus. Então ele está dizendo, eu sou, o poder e a autoridade que tem o grande eu sou, aleluia, foi capaz de fazer eles recuarem e caírem por terra, só por uma palavra que ele pronunciou. Você está entendendo nesta noite o poder do teu Deus? Aleluia. Você está entendendo nesta noite a autoridade do teu Senhor Jesus Cristo? Aleluia. A quem buscais? Jesus, sou eu. Recuaram e caíram por terra. E a Bíblia diz que eles se levantaram mais uma vez. E a quem vocês buscam? A Jesus. Aí Jesus diz, deixai-os ir. Porque Jesus, e na palavra está escrito que nenhum deles iria se perder. Então Jesus, deixai-os ir. Amém? Jesus se entregou, porque agora Jesus sabia que era chegado o seu tempo. Jesus se entregou porque ele sabia agora que o seu tempo estava próximo, era só mais um pouquinho. Ele agora já ia ser levado para ser escarnecido, para ser chicoteado, para sofrer os flagelos ali até a sua peregrinação até a cruz no Calvário. Então ele sabia que o tempo era chegado. E quando nós vemos o próprio João, quando ele escreve na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 18, ele vai escrever da seguinte forma: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Aleluia. Uma tradução de uma linguagem, de hoje, esta. Amém? Então veja bem que ele está afirmando, aleluia, o Filho de Deus, quem? Jesus, os guarda, e o maligno não pode lhes tocar. Amém? Aleluia. Jesus, o mesmo Senhor, ele lá no Evangelho capítulo 8, versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Então veja, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus não estava falando no período do dia nem da noite, mas ele está dizendo, caminha na luz, anda na luz, aleluia, a treva não vai te alcançar, o maligno não vai te tocar, o adversário ele não vai te subjugar, caminha na luz de Deus. Ele só foi preso o dia que era para ele ser preso. Aleluia. Porque ele caminhava na luz, na direção de Deus. Então ele não tinha problema nenhum com isso. Quem caminha na luz não tem o que temer. Amém? Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. Aleluia. A quarta lição. Nesta quarta lição, nós vamos abordar vários sub-lições, podia assim dizer, porque nós vamos ver alguns ensinos antes do grande milagre, e é todo do versículo 11 ao versículo 40, é uma grande extensão de diálogos que vai acontecer, não é propriamente um milagre, o milagre vai acontecer a partir do versículo 41, mas nós vamos ver que existem ensinos preciosos no decorrer desse diálogo, do versículo 11 ao 40, amém?
porque nós vemos uma sequência informativa e os diálogos que são nas suas particularidades muito preciosos. Amém, irmãos? Aleluia. Então o primeiro deles, no versículo 11, está escrito assim: aleluia. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Amém? Aleluias. Louvado seja Deus. Lázaro adormeceu. Jesus disse: vou despertá-lo. Eles se despreocuparam. Está dormindo. Não, aí Jesus tem que ser mais claro: Lázaro morreu. Eles não entenderam quando ele falou que ele dormiu, né? Ele adormeceu. Ele teve que dizer: não, Lázaro morreu, né? Aleluia. E quando nós vemos, amados, por mais de 50 vezes a morte, ela é descrita na Bíblia como dormir. Nós sabemos, amados, que alguns segmentos, né, algumas doutrinas, alguns segmentos religiosos, eles ensinam que a partir da morte, a alma ela entra num sono profundo de inconsciência, né? E que no final ele vai então, a alma vai ser despertada para que ela possa receber, né, o que fez de bom, se ela fez o que é bom, a vida eterna. E se ela fez o que era mal, receber a condenação eterna, a morte eterna. Então alguns defendem isto, que a alma fica inerte, que a alma fica num sono profundo, sono da alma. Acreditam assim. Agora aqui eu não quero pregar nem debater ensinando nada sobre isso. Não quero falar sobre o sono da alma, mas o que eu quero dizer, transmitir para a amada igreja, é com respeito àquilo que eu penso, aquilo que eu ensino, aquilo que eu creio. Louvado seja Deus, que a partir da morte segue-se o juízo, e que aqueles que fizeram a vontade de Deus, a partir da morte, eles seguem para já desfrutar de estar na presença de Deus, que já segue para estar, aleluia, no céu, lá no seio de Abraão, como está relatado em Lucas 16, Abraão, aleluia, no seu seio ali, aleluia, quando ele estava com aquele Lázaro, que era o mendigo. Você está entendendo? Diga glória a Deus, aleluia. Então veja bem, queridos, e eu quero acreditar também, e eu quero crer, e é o que eu defendo e penso, ensino, é que segue-se o juízo para quem não fez a vontade de Deus, e imediatamente após a morte, ele entra em estado de condenação. Mas haverá o dia do julgamento final, aonde todos estarão perante o grande trono branco, para receberem ali definitivamente a vida eterna e a morte eterna. Amém? Já estão perecendo, já estão desfrutando o gozo da eternidade com Deus. Então tudo se define na morte. Amém? É assim que eu penso, é assim que eu ensino, é o que eu creio. Amém, amada igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, a informação está aqui, amém, bem clara a nós. E aconteceu, Lázaro adormeceu, vou despertar. Não, Lázaro morreu. Amém? Louvado seja Deus. Segunda, versículo 15, está dito assim: e por vossa causa me alegro de que não lá estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos
com discípulos. Vamos também nós para morrermos com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, querido, aqui nós vemos uma outra situação, na verdade, porque aqui está dizendo, Jesus está dizendo, para que possais crer. Eu me alegro eu folgo que não estivesse lá, para que vocês pudessem crer. Jesus está chamando para o compromisso, porque ele vê que há uma dificuldade de crer. Então ele está chamando apontando para isto, a dificuldade que o homem tem de crer. Amém? E nós vamos ver também que ele vai deixar claro, porque o texto vai relatar a incredulidade de Tomé. O Tomé já despontava como aquele incrédulo. Não é só o fato de que ele estava lá naquela sala na hora que Jesus apareceu. Jesus teve que chegar lá e falar: põe tua mão aqui, o teu dedo aqui, põe aqui na minha mão, põe aqui do meu lado. E daí? Precisa ver para crer? Aqui Tomé já está dando evidência da sua incredulidade, porque Jesus está dizendo: vamos voltar para lá. Mas Lázaro morreu. Aí ele já fala: vamos para lá, cambada, vamos morrer também. Nós vamos morrer também. É a mesma coisa dizer: Lázaro morreu e nós vamos morrer também. Porque ele não crê, ele não está acreditando naquilo que Cristo estava dizendo. Aleluia. Agora veja bem, amados, a dificuldade de crer. Aleluia. Não crer que Deus existe por conta da morte. Esta é uma grande dificuldade nos dias de hoje. Não são poucas as vezes. Aleluia. Por esses dias eu conversei com uma irmã, e quando eu conversava com essa irmã com respeito ao meu irmão, que é parente desta irmã, um irmão que eu conheci, muito abençoado, pregava a palavra, muito conceituado, mas este irmão, por causa de uma situação, porque a sua mãe ficou enferma, e porque a sua mãe faleceu desta enfermidade, ele deixou de crer em Deus. Sabe por quê? Porque ele orava a Deus, queria que Deus curasse a sua mãe, e Deus não curou a sua mãe. Deus aprove a ele recolhê-la, mas ele ficou incrédulo, e eu não sabia desse particular. E ela disse para mim assim: depois que a mãe dele morreu, ele não mais acreditou em Deus. Você está entendendo, irmão? A que ponto chega o ser humano? Ele crê até determinado ponto, mas se Deus não fez, então ele não existe. Você já imaginou naquele dia, quando chegar a sua hora, se ele não voltar ao Cristo, não se arrepender, não buscar o Senhor, não adorar a Deus, não ter o seu nome lá no livro da vida? Você já imaginou naquele dia, quando ele chegar, diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor? Você já imaginou ter que se dobrar diante do Senhor, confessar que só Ele é o Senhor, aleluia, e ouvir da parte dEle, porque não crestes? À esquerda, é isso que está na palavra. Porque os salvos serão chamados para desfrutar do gozo do Senhor, os que morreram em Cristo, mas os que não morreram em Cristo vão confessá-lo, vão reconhecê-lo, aleluia, porque não quiseram crer nele. Você está entendendo, igreja? Então,
crer que Deus existe por causa da morte tem sido um grande desafio de muitos cristãos nos dias de hoje, aleluia. Mas agora eu paro e faço uma pausa aqui no meio desta mensagem. Será que de fato criam no Deus que serviam, criam no Deus que pregavam? Será que serviam mesmo ao Senhor a ponto de deixar de crer nele? Talvez nunca creram como deveriam. Talvez servissem, falassem do amor dele, pregassem a palavra, mas nunca creram. Porque quem verdadeiramente crê, querido, nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Você está entendendo, amado? Aleluia. Nada nos separa do amor de Deus. Oh, glória a Jesus. É muito lamentável isso, né, amado? Muito triste. Mas eu oro a Deus pela vida, porque eu aprendi a amar esse irmão, e oro a Deus para que ele se volte a Deus, reconheça seu erro e seja um instrumento para a glória de Deus, crendo verdadeiramente no seu Senhor. Amém? Aleluia. A terceira, no versículo 21. Vamos ler do 17 em diante para continuar a leitura, né? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, e muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então veja bem, querido, Marta vai até onde Jesus estava, antes que ele chegasse, né, ali onde ela estava. Ela sai do seu lugar e vai. E quando ela chega lá, ela vai dizer para ele: se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas se pedir a Deus, eu sei que ele vai conceder. Amém? Aleluia. Então veja bem, querido, nós vamos observar agora uma coisa. Marta, ela tem uma alternância na sua fé. Ela tem uma alternância na sua confiança entre o que ela está expressando e o que verdadeiramente ela crê. Ela está, porque quando você observa na palavra dela, olha, Jesus, se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Eu tenho certeza disso. É o que ela está declarando. E ela vai dizer: eu sei, tudo quanto pedir a Deus, ele vai conceder. Ou seja, eu estou confiando, eu estou acreditando em Jesus. Se o Senhor pedir para Deus, ele vai conceder. Aleluia. Aí Jesus vai dizer para ela, versículo 23, declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Aí ela vem dizer: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aleluia. Então veja, queridos, que ela sai de um ponto de acreditar, e agora, quando Jesus diz: teu irmão vai ressurgir, ela já joga a situação: eu sei, mas é lá na ressurreição.
Mas Jesus não está falando com respeito à ressurreição propriamente. Ele está falando que ele vai ressurgir. O negócio é para já. Ele vai ressurgir agora. Ele vai ressuscitar. Jesus está dizendo, ainda que nas palavras de Jesus, ele também está falando com respeito à ressurreição dos mortos. Com certeza, está na palavra, está no texto bíblico. Amém? Aleluia. Mas, aleluia, mesmo que Jesus está dizendo de uma forma literal, teu irmão vai ressurgir, ou seja, ele vai vir de volta à vida, aleluia, ele também está afirmando, mas todo aquele que em mim crer, ele não vai morrer eternamente. Amém? Agora ele está lançando a palavra para a eternidade, para os que creem no Senhor. Lázaro está morto e vai ressurgir, mas para Lázaro entrar na eternidade, Lázaro tem que permanecer crendo que ele é o Senhor. Lázaro precisa depois, quando ele fosse morrer, antes de morrer com Deus, morrer com Jesus, morrer com fé, morrer crendo, morrer acreditando que aquele que o ressuscitou um dia é o mesmo que vai ressuscitá-lo na glória. E Jesus está dizendo isso, amém? Então você vê que ela fica alternando na situação, porque depois ela vem de novo com o lampejo de fé no coração, e ela vai dizer, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela crê, mas ela não estava acreditando que pudesse acontecer o impossível, o milagre ali, amém? Aleluia. A quarta, no versículo 32, aleluia. Vamos continuar lendo só para não entender. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Então lhe responderam, Senhor, vem e vê. Aleluia. Agora Maria vai ao encontro, e a Bíblia diz que ela se lança aos pés de Jesus. Amém? Amados, Maria, ela vai utilizar as mesmas palavras de Marta, mas Maria era aquela que assentava-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Maria estava acostumada, aleluia, louvado seja Deus, porque ela sempre, ao ouvir Jesus, ela ia lá nos pés de Jesus e ficava atenta ao que ele falava. Agora Maria chega e, diferente de Marta, que chegou para falar com Jesus, Maria primeiramente se prostra, e Maria vai falar, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. É a mesma coisa, mas isto traz uma diferença. A Bíblia vai dizer que Jesus comoveu-se, aleluia, amém? Você está entendendo, querido? Porque Jesus, vendo-a chorar, ele agitou-se no espírito e comoveu-se, aleluia. O melhor lugar para clamar é aos pés de Jesus. O melhor lugar para você se colocar, irmão, é aos pés de Jesus, aleluia, porque Maria entendia que quando ela chegasse aos pés dele e se prostrasse, aleluia, ela sabia que poderia receber a resposta do céu.
E de fato Jesus se comoveu. Amém? E a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. No versículo 35, Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Amém? Aleluia. Então veja bem, querido, Jesus chorou, né? Irmãos, os judeus que ali estavam, eles fazem uma brilhante observação e um questionamento. Por quê? Eles vão dizer que o mesmo que abriu olhos de cegos, ele poderia evitar a morte de Lázaro. E eles tinham toda a razão. Era verdade. Eles não estavam errados, mas eles não tinham conhecimento dos planos de Deus. Eles não sabiam, amados, o que estava para acontecer. Então eles lançam esse questionamento, né? Porque eles fazem isso e nós também muitas vezes fazemos questionamentos, porque também nós não conhecemos os planos de Deus, nós não sabemos o propósito de Deus, e muitas vezes nós também questionamos. E era o que eles estavam dizendo. Agora, o que está em pauta é uma coisa: em vez de você questionar, confia. O que é essencial é confiar. Aleluia. E eles não estão errados, mas estão lançando uma palavra para algo improvável, porque não era o que deveria acontecer. Aleluia. Você está entendendo, amado? Diga glória a Deus se você está entendendo a mensagem. Aleluia. Amém. Jesus, eu estou perdendo fôlego já. Aleluia. A sexta e última, né, para nós encerrarmos aqui esses sublições. Versículo 39, disse Jesus, ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Aleluia. Amém, igreja? Então veja bem, querido, Jesus, ele não sugeriu que tirassem a pedra. O texto está bem claro. Jesus ordenou: tirai a pedra. E agora nós vemos Marta, que ela continua crendo na ressurreição do último dia, porque ela imediatamente, a palavra de Jesus, ela vai dizer: Senhor, já cheira mal, é 4 dias. Ela não está acreditando, ela não está confiando. Jesus tem um plano, tem um propósito, e ela não está acreditando. Ela só está acreditando que Lázaro vai ressuscitar, sim, Senhor, na ressurreição do último dia. O próprio Cristo diz: ele vai ressurgir. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Agora Jesus manda tirar a pedra, e Marta vai dizer na incredulidade: já está fedendo, Senhor. Faz 4 dias. Querido, de fato, nós temos que entender uma coisa, amado, né? Aleluia. Ela errada não está, porque um corpo, ele começa a entrar já no estado de putrefação, né? A partir de 12 horas. Já começa a cheirar mal. Qualquer um que morre, qualquer um, amado, ninguém é melhor que ninguém. Qualquer um, passou de 12 horas, começa a feder. Depois de 24 horas, o fedor já é mais intenso. Então, tudo eles fazem um preparativo para o velório, e tem que fazer logo, não passa de 24 horas, né? Normalmente é isso. Ou se estender um pouquinho mais, faz todo o preparativo. Para quê? Para não causar o mau cheiro no ambiente. Isso é carne nossa,
todo mundo vai virar pó, né? Então vai feder mesmo. E ela não está errada, ela está dizendo, né? Aleluia. Mas, louvado seja Deus, Jesus, ele teve que reforçar a palavra. E ele disse: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Jesus estava falando de uma glória que deveria ser vista por todos que ali estavam, igreja. Aleluia. Então Jesus está dizendo, dá uma chacoalhada na Marta e fala: eu já não disse, Marta, que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Agora está aquele monte de judeu, tudo ali, olhando para a situação. Eles precisavam ver a glória de Deus sendo revelada naquele momento. Aleluias. Você está entendendo, irmão? Então veja que o diálogo é forte. Ele ensina, ele mostra lições preciosas. Amém? E continuando com as lições do texto, que nós tínhamos parado para sublições e para finalizar, a quinta: mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele reconhece a necessidade de orar. No versículo 41 e 42, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Olha a oração de Jesus. Foi curta. Ele só declarou: o Deus grande e maravilhoso, o grande eu sou, e foi Ele que me enviou, e é para que eles creiam. O que vai acontecer é para que eles creiam que o Senhor me enviou. Esse era o propósito. É por isso que Jesus chegou no quarto dia. Agora não tem como fugir. A tradição, a crença judaica já é 4 dias. Você está entendendo, igreja? Aleluia, louvado seja Deus. Então, amados, veja bem, Jesus tinha autoridade sobre a morte, e como nós já dissemos, isso foi demonstrado em outras ressurreições, em outras ocasiões que Jesus ressuscitou. Nós já falamos sobre isso, amém? Mas os judeus que ali estavam, eles precisavam saber que ele levantava a sua oração ao Pai. Eles precisavam ouvir a oração de Jesus, reportando ao Pai, ao Deus Jeová, aqueles que eles pregavam, ao Deus Jeová que estava nas Escrituras, que eles defendiam, que eles acreditavam, era ao Pai, o Deus Todo-Poderoso. E ele queria, demonstrar ou mostrar a eles que ele seria ouvido por Deus. Amém? Para que todos ali que estão presentes, para que todos os judeus que ali estavam pudessem reconhecer que ele era o Filho de Deus, que ele era o enviado de Deus. Olha aí, o milagre estava diante dos olhos dos judeus que ali estavam, para que eles pudessem declarar para os demais: ele é o enviado de Deus, verdadeiramente o Filho de Deus. Nós pudemos ver, ele orou ao Deus Jeová e se colocou na posição de filho, e ele atendeu a sua oração. Era simples. Você está entendendo, querido? Aleluia. Então, mais uma vez, nós estamos vendo aqui, o texto está nos ensinando que o próprio Jesus orava, e nós sabemos pela palavra que em muitas ocasiões, por muitas vezes, Jesus orou. Aleluia. E quem é eu e quem é você, querido, para dizer que nós não necessitamos de oração? E quem é aquele aqui na terra, quem é a pessoa que possa dizer que ele não precisa orar a Deus? Se o próprio Filho de Deus
por muitas vezes ele orou ao Pai. Amém? Então isso aí é uma lição preciosa. Amém? E a sexta lição, para finalizar, versículo 43, 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. Quando Cristo dá a ordem, amém? Quando Cristo dá a ordem, está bem claro aqui, a voz de Jesus Cristo foi ouvida lá onde Lázaro estava, aleluia, e imediatamente, instantaneamente, o espírito, a alma de Lázaro volta para o corpo dele, aleluia. Imediatamente, querido, quando ouviu-se a voz de Jesus, a autoridade de Cristo, imediatamente, quem sabe Lázaro já estava, a alma dele já estava lá no paraíso, né? Já estava lá vendo as coisas gloriosas, que depois ele poderia testemunhar, as coisas maravilhosas que ele deve ter contemplado. Aí a alma dele já tem imediatamente, porque Jesus deu a ordem, aleluia, quando ele disse: Lázaro, vem para fora. Você está entendendo? Aleluia. Agora ali, amados, para nós encerrarmos, glória a Deus, ali acontece algo que é sobrenatural, algo nunca visto, nunca presenciado, né, jamais pelo homem. Aconteceu ali, porque Lázaro, ele sai para fora, ele sai de lá de dentro, tendo as suas mãos e os seus pés atados com faixas, com ataduras, e um lenço no seu rosto. Ele estava coberto com lenço no seu rosto, amado, preso pelos pés, pelas mãos, todo faixado, mas ele sai. Que jeito? Não sei. É o sobrenatural de Deus. Foi anjos que levaram ele, não sei. Foi a esteira divina, não sei. Mas ele foi flutuando pelo poder de Deus. O sobrenatural do Senhor, aleluia. Porque Deus faz sobrenaturais. Ah, mas eu tenho dificuldade de crer numa situação dessa, onde já se viu isso. Ei, não é para eu questionar, é para eu crer. Que jeito que foi, não sei, mas foi. Ele saiu enfaixado, mas saiu por causa do poder de Deus. A Bíblia diz que coisas que o olho não viu, o coração, o ouvido não ouviu, e não subiu o coração do homem, ou seja, jamais nem pensamento nosso é capaz de entender, de poder mensurar alguma coisa grandiosa. A Bíblia diz que é o que Deus reservou para aquele que ama a Deus. Você já imaginou, querido? É sobrenatural. Então eu preciso crer nisto. Que jeito que foi, pastor? Não sei, mas foi. Mas foi, saiu, evangelista, saiu da sepultura. Sabe por quê, querido? Porque Deus tira Lázaro da sepultura. Se coloca em pé, igreja. Deus tira Lázaro da sepultura, amados, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Dentro de um sobrenatural, este Lázaro, ele ressurgiu de volta à vida, aleluia. Ele foi levantado lá do pó da terra, que ele já estava morto, sepultado, 4 dias, e ele foi. Jesus faz o milagre acontecer. Ele tira Lázaro da sepultura. Qual é o Lázaro que precisa sair da sepultura na nossa casa, na nossa família? Qual é o Lázaro que precisa ressuscitar? Deus vai ressuscitar Lázaro para a glória dele.
Você crê nesta noite? Diga aleluia, Jesus. Diga eu creio. Oh, aleluia. Vamos orar, vamos falar com o Pai.